Sabe quando a gente fala de filosofia? É quase automático pensar naquelas perguntas gigantescas, né? Tipo, qual o sentido da vida? O que é a verdade? Mas e se o verdadeiro segredo dos grandes filósofos não estivesse tanto nas respostas, mas no jeito que eles criaram para chegar até elas? A gente vai ver aqui como o método, ou seja, o como da investigação, era a verdadeira assinatura de cada pensador lá na Grécia Antiga. Pois é, para esses filósofos da antiguidade, a originalidade não era necessariamente descobrir uma questão completamente nova. Era, na verdade, desenhar um mapa inédito para explorar um território que todo mundo já conhecia. As perguntas sobre justiça, beleza, coragem, elas podiam ser as mesmas para todo mundo. Mas a rota, o caminho investigativo, isso sim era o que tornava cada um deles único. A jornada do pensamento era o grande lance. Vamos até olhar mais de perto. A palavra-chave para entender isso tudo é métodos. É um termo grego que literalmente quer dizer caminho para. Pensa nisso como se fosse a planta baixa, a arquitetura do pensamento de um filósofo. Não é um manual de regras fixas, mas a estrutura que ele usa para investigar o mundo. É isso que dá a cada filósofo a sua voz, a sua marca registrada. E olha, essa citação da Barbara Botter resume a história toda de um jeito perfeito. O método não é só um detalhe, um acessório, ele é o coração da coisa. Quando a gente analisa a estrutura desse método, a gente começa a entender os verdadeiros problemas que o filósofo estava tentando resolver e a lógica por trás dos argumentos dele. O método é, de fato, o motor do pensamento. E agora, vamos viajar no tempo. Vamos lá para o palco principal onde tudo isso acontecia. Atenas do século V a.C. Imagina uma cidade super vibrante, uma democracia em que a habilidade de convencer as pessoas em público não era só um talento, era poder de verdade. E foi nesse cenário que duas grandes correntes de pensamento entraram em choque, disputando a atenção e a mente das pessoas. E esse palco era a Ágora. Ela era muito, mas muito mais que um mercado. Era o coração pulsante da vida pública e intelectual de Atenas. Era ali que os discursos eram feitos, as decisões eram tomadas, as reputações eram criadas e, claro, destruídas. Ou seja, era o campo de batalha perfeito para uma verdadeira guerra de métodos. Bom, de um lado do ringue a gente tinha os sofistas. Eram os mestres da retórica, super práticos. Para eles, o conhecimento era uma ferramenta para vencer debates, ganhar influência, ter sucesso na vida. Do outro lado, os filósofos, como o famoso Sócrates. Eles buscavam uma verdade que fosse universal, que não dependesse da opinião da maioria. Para eles, o saber era um caminho para a gente se conhecer melhor. Vamos dar uma olhada primeiro nos sofistas. Para eles, o método era basicamente uma performance. Faz todo sentido, né? Numa democracia onde a maioria decide as coisas, a habilidade de falar de um jeito convincente, de dar um show, isso não era só útil, era a habilidade mais valiosa que alguém podia ter. E a principal técnica deles era a macrologia, o tal do longo discurso. Era um monólogo brilhante, sabe? Cheio de argumentos super bem construídos, figuras de linguagem, tudo projetado para hipnotizar a plateia e dominar a discussão. Não era para ter um diálogo, uma troca. Era uma apresentação de poder intelectual pura e simplesmente. A reputação dos sofistas era, assim, bem complicada, como esse termo grego deinois sofistes deixa claro. Eles eram admirados pela sua inteligência, pela sua habilidade, eram vistos como maravilhosos, mas, ao mesmo tempo, a galera tinha medo deles. Eram considerados terríveis, manipuladores, que conseguiam fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte. Perigoso, né? E aí que a coisa pega. Os sofistas cobravam, e cobravam caro para ensinar o que sabiam. Isso levantou uma questão que virou o grande divisor de águas entre eles e os filósofos. O conhecimento é uma mercadoria? É algo que pode ser comprado e vendido, que nem azeite ou pão na feira? Para Sócrates e seu grupo, essa ideia era um verdadeiro absurdo. Então, no meio disso tudo entra em cena Sócrates, o cara que chegou para virar a mesa. Se o método do sofista era o espetáculo em público, o de Sócrates era exatamente o contrário. Um interrogatório cara a cara, intenso, pessoal. A arma dele não era um monólogo gigante, mas sim a pergunta curta, direta e afiada. Olha só que diferença gritante de método. De um lado, a macrologia dos sofistas, feita para massa. Do outro, a braquilogia de Sócrates, que é esse diálogo de ping-pong, rápido, de perguntas e respostas, focado em uma pessoa só de cada vez. O objetivo não era convencer, mas fazer a outra pessoa parar para examinar aquilo em que ela mesma acreditava. E esse método socrático tinha uma lógica, implacável. Era quase um passo a passo para a autodescoberta. Começava com uma pergunta que parecia simples, tipo, o que é a coragem?
Aí a pessoa respondia e Sócrates ia dissecando essa resposta, pergunta atrás de pergunta, até que a contradição no pensamento da pessoa ficasse óbvia. O ponto crucial era levar a pessoa àquele momento de ruptura, de reconhecer, puxa, eu não sei. E era só a partir dessa humildade que a busca real pelo conhecimento podia começar. Uma ideia revolucionária. Mas a história não para em Sócrates, né? O método dele não foi um fim em si mesmo. Na verdade, foi a semente de algo muito maior. Os caras que vieram depois dele, como Platão e Aristóteles, pegaram essa base e a transformaram em sistemas de pensamento que basicamente definiram a filosofia e a ciência do Ocidente. Vamos acompanhar essa evolução rapidinho. Começa com Sócrates e seu diálogo focado no autoexame. Aí vem o discípulo dele, Platão, e eleva isso para a dialética, um método super rigoroso de debate para ir além das opiniões do dia a dia e chegar nas verdades universais. E por fim, o aluno de Platão, Aristóteles, pega tudo isso e sistematiza, criando a lógica formal e o método que viraram a base da ciência por séculos. É uma progressão muito clara na estrutura do pensamento. E essa história não ficou presa lá na Grécia Antiga. O eco dessa batalha de métodos ressoa diretamente no nosso mundo. Então por que isso tudo ainda importa? Porque hoje a gente vive na nossa própria ágora digital, né? Um mercado de ideias onde a gente é bombardeado o tempo todo por informação, opinião e tentativas de persuasão. Essa reflexão aqui é muito poderosa. O conhecimento útil dos sofistas, aquele focado no resultado imediato, em convencer, ele é um pouco como o nosso feed nas redes sociais. Só reforça o que a gente já pensa e nos divide em bolhas. Agora, a filosofia, o conhecimento inútil de Sócrates, que busca entender os fundamentos, o como a gente pensa, é isso que nos integra. É a ferramenta que nos ajuda a sair da bolha, a conectar os pontos e a pensar de um jeito realmente crítico. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Nesse nosso mundo de hoje, cheio de discursos polidos e narrativas que viralizam em segundos, o que é mais necessário? A habilidade de persuasão dos sofistas, que talvez nos ajude a navegar nesse caos? Ou o rigor questionador do filósofo, que nos força a encarar a nossa própria ignorância para tentar achar alguma verdade? A batalha pela mente, como a gente pode ver, continua mais viva do que nunca.